A gente fez um trabalho interessante, recente, de comparação de queima de televisores americanos e brasileiros. Fizemos. Importamos uma marca de televisor americano e a mesma marca e modelo equivalente brasileiro. E comparamos a capacidade de ignitabilidade da carcaça e dos componentes plásticos do televisor. O televisor americano, a gente teve uma grande dificuldade de colocar fogo. Mais que com diversos métodos, tudo baseado em métodos normalizados. Muito seguro. O brasileiro, praticamente com fósforo, você colocava fogo na alternativa. E aí você vai pensar, né, aí conversando com os fabricantes de retardantes, enfim, o que o uso do retardante num equipamento como esse encareceria? Praticamente nada. Quase nada. Quase nada. Insignificante para o preço da televisão, do televisor. Olá, meu nome é Valtecir Lopes, sou consultor técnico da revista Emergência. E o Emergência Entrevista de hoje traz um grande nome aqui, o professor Antônio Fernando Berto. O professor Berto, ele é engenheiro de segurança contra incêndio e vai falar para a gente hoje aqui no nosso podcast do Emergência Entrevista sobre essa área que fascina a todos. E é muito importante esse tema, é bem interessante, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Posso te chamar de professor Berto? Berto só, Berto, tá bom, não é? Então tá bom. Seja bem-vindo, Berto. Obrigado, Valdecir. Obrigado pelo convite, obrigado à revista Emergência. Uma revista conhecidíssima, né? A gente tem a oportunidade até, às vezes, de contribuir com algum artigo, que é um privilégio. Agradeço o convite, obrigado. Satisfação estar aqui. Que ótimo. E a revista Emergência, vocês podem entrar, revistaemergência.com.br, ela traz sempre novidades. E o professor Berto, ele sempre colabora com a gente aqui com os artigos deles, é maravilhoso. Vamos falar um pouquinho dele então, ó. Graduado em engenharia civil, é mestre em arquitetura e urbanismo, é pesquisador do IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológico do Estado de São Paulo, né? Atuando no laboratório de fogo e explosões desde 1976, Berto. É tempo, hein? Caramba! Professor no mestrado profissional em habilitação e edificações do IPT, coordenador da Comissão de Resistência e Fogo da Comissão de Reação e Fogo do CB24, né? Que bom. Exato, o CB24 tem uma atividade intensa de normalização, né, na área de segurança contra incêndio. Eu tenho a oportunidade de coordenar duas comissões, uma de resistência ao fogo, né, lidando com a capacidade das estruturas de suportar a ação do incêndio, das elementos de compartimentação, né, e reação ao fogo, que tem a ver com a contribuição que os materiais podem dar para o desenvolvimento do incêndio. São duas áreas bem importantes, né, associadas a aspectos arquitetônicos e construtivos, que são bem dentro da minha formação, né. Puxa, que legal. Em conversa paralela aqui, né, Berto? Nós estamos falando assim que cada dia são 76, ou seja, 50 anos aí. Isso. Passou tão rápido, Valdecir. Vamos aguardar mais, quem sabe mais uns 50. 50, bueno, vamos aguentar mais 50, pô. Então, a gente conversou assim que, falei, é a mesma coisa. Você falou, não, cada dia é uma coisa... Essa área de segurança contra incêndio e explosões é uma área surpreendente, né? Tantos acidentes acontecem, né? Se repetem, né? E tantas questões são levantadas, e aí muitas delas chegam ao IPT, e sempre algo novo, uma busca de uma elucidação de uma questão, né? A solução de um problema. Lá no IPT, um dos trabalhos que a gente faz é de investigação de acidentes. De investigação. De incêndios, de explosões, é um trabalho que a gente faz Brasil afora, vai atrás dos grandes incêndios, estuda causas, as condições que permitiram que o acidente evoluísse, que provocasse morte, muitas vezes, né, acontece, a falha dos sistemas de proteção. Então, isso tudo merece estudo e a gente muitas vezes é chamado, né, para resolver essas questões. É tanta coisa na área que a gente, né, acaba se envolvendo de tal forma que
Passam 50 anos e a gente mal se dá conta. Voa, né? Voa, O tempo voa. o tempo voa. E falar em voar, e se a gente fizesse assim uma linha do tempo, assim, se a gente pudesse pegar uma linha do tempo agora e falava assim, ó, de 76, quando o Berto, ou por que o Berto foi parar nessa área, aí de lá para cá, e coloque ali Andraus, coloque ali Joelma, como é que ficaria isso? Essa história. Primeiro de como você foi parar nisso, né? O meu ingresso no IPT tem muito a ver, né, com esses grandes eventos que aconteceram, né? Ixi, eu chutei e acertei então, porque eu nem... Tem a ver. Chutei e Porque acertei. quando eu me formei, eu tinha alguns colegas que trabalhavam no IPT. Tomaram conhecimento que estava sendo formada uma equipe para implantar um laboratório justamente nessa área, na área de segurança contra incêndio. Eu me interessei, porque tinha acabado de acontecer, né? O incêndio era um tema, enfim, bastante em evidência no momento, por conta justamente do incêndio no Andraus e depois, ainda pior, do Joelma, com 189 mortes, né? 179 mortes. E aí eu me apresentei, falei, puxa, é uma área interessante para trabalhar. E me submeti lá ao concurso que se faz, né? No IPT, e fui aprovado. E comecei nessa área, compus a primeira equipe. E, de, enfim, as pessoas que iniciaram esse trabalho comigo já saíram do IPT, já, né, se aposentaram. Eu sou remanescente dessa equipe original. Por teimosia, por insistência e por gostar muito desse trabalho, né? Justamente por ser algo com tantas novidades, com um trabalho tão interessante, né? E isso, enfim, acabou... Depois o problema foi se agravando, né? Com esse pouco tempo depois que eu entrei dia 2 de fevereiro. Em meados de abril, aconteceu, de 76, o incêndio da Renner, lá em Porto Alegre. 41 mortes, né? Em Porto Alegre? Em Porto Alegre. Um incêndio tenebroso também, equivalente aos dois que haviam acontecido em São Paulo. E aí a gente começou a prestar atenção cada vez mais, né? Porque outros aconteceram. Andorinha, o edifício da Vale no Rio, os dois, Andorinha também, depois o Grande Avenida, né? E foi. Tantos, né? Em grandes. Mas o problema do incêndio, ele afeta edificações de usos diversos, né? Edifícios industriais, grandes incêndios, edifícios residenciais, né? Muitos incêndios, esse número cada vez maior, né, Valdeci? Cada vez maior. Então, é um problema que se agrava, né? Na ocasião desses grandes incêndios iniciais, aí, enfim, nem existia regulamentação, não existia no Brasil. Era o básico, né? Normalizar normas técnicas, não havia. Uhum. Então, os edifícios eram concebidos, projetados, enfim, construídos, sem que o mínimo de preocupação com segurança contra incêndio fosse contemplada, né? Então... Você fez mestrado em arquitetura e urbanismo, né? Como que você vê a engenharia e o arquiteto? Ele projetou e você foi... E aí, como é que fica? Eu sempre gostei de arquitetura. Inclusive, quando eu fiz o vestibular, né? Eu fiz o vestibular no Mackenzie em arquitetura. E na Mapofei eu fiz em engenharia. Mapofei antiquérrima e tal. Eu entrei nos dois. Aí entrei em São Carlos, né? Venho do interior, sou de Rio Preto. Rio Preto. E São Carlos era USP, mais próximo. Aí apesar do meu grande interesse por arquitetura, poxa, quando eu tive a oportunidade, eu falei, vou juntar aí, já tinha começado na área de segurança contra incêndio, e percebi a importância do trabalho do arquiteto para a definição da segurança contra incêndio nas edificações, né? Enfim, eu acho que um dos grandes responsáveis pela segurança contra incêndio é o arquiteto, né? Que define um conjunto de condições básicas que vão ser ultra importantes para isso. E aí eu, preocupado com isso e tendo interesse pela arquitetura, juntei as coisas, acho que fiz um trabalho razoável. Fui até bastante bem nesse curso de mestrado, viu? Agora eu vou falar a palavra professor, sim. Professor Berto. Você rodou o Brasil inteiro dando aula de pós-graduação, nos cursos de pós-graduação. A pergunta é, você dava aula nos cursos de pós-graduação e falava desse tema, e como você vê isso na formação do arquiteto? Essa parte de segurança, assim, hoje, lá no passado e hoje, como que funciona isso? Não mudou muito, não é? Não mudou muito em termos de formação,
não é? Tem, enfim, inclusão de disciplinas que Mas a tratem desse tema. inclusão... Não aconteceu. Não aconteceu. O que nós temos atualmente é que, a partir dos grandes incêndios, naturalmente, a sociedade pressionou, houve necessidade de que o poder público, de alguma forma, se manifestasse. E isso aconteceu inicialmente em São Paulo, pouco depois de Joelma. Foi um decreto municipal, né? Alguns dias, né, depois, tratando do tema, considerando a necessidade de enclausuramento de escadas, de resistência ao fogo das estruturas, de compartimentação, uma série de regras. Foi o início de tudo. E depois os corpos de bombeiros estaduais iniciaram, né, esse trabalho, enfim, definindo regulamentações, enfim. Então nós temos um conjunto de exigências que o arquiteto tem que ele não pode mais projetar livremente sem considerar essa questão. Então, mesmo que ele não tenha uma formação acadêmica, ele vai ter que na vida profissional entender, contemplar, considerar, dar soluções, né, também de segurança contra incêndio, juntamente com todas as outras questões que o arquiteto deve resolver, conforto térmico, acústico, lumínico, enfim, condições adequadas de circulação, enfim, condições funcionais da edificação. A minha dissertação foi justamente sobre isso, juntar, não é? Considerar que o arquiteto deveria ter conhecimentos suficientes para compatibilizar tudo isso e dar para a segurança contra incêndio. Nem era a proposta de um status especial em relação a tudo isso, mas equivalente, equilibrado. E foi por aí, foi bacana. E conseguiu passar, e conseguiu nessas viagens aí Olha, focar nesses temas, porque os seus temas... sempre segurança contra incêndio. Sempre, mas são temas muito grandes, né? Segurança contra incêndio é uma área vasta, né? Tem muita coisa. E aí né? você abordava esses assuntos também, direcionava, né? Tentava colocar todas as facetas da segurança contra incêndio. Mas eu dava aula também para formação de engenheiro de segurança do trabalho, né? E o engenheiro de segurança do trabalho tem, não é, a atuação dele é naturalmente importante também em termos de proteção, mas a questão preventiva para o engenheiro de segurança do trabalho é importante, né? Ele está nas indústrias, acompanhando as atividades, né? Tem que conhecer os riscos, tem que preparar as pessoas que trabalham para a prevenção. Isso é um aspecto fundamental. E normalmente é assim que eles se envolvem, né? É pelo gosto, né? Também, né? Tem que ter um pouco para o trabalho. Um dos trabalhos que eu fazia como professor nesses cursos era tentar despertar o que a gente chama, né, de espírito prevencionista, as pessoas trabalharem, né, nas suas atividades, conscientes do risco, né, e capazes de acreditar que aquilo realmente é um problema que pode acontecer, né? Que por isso um conjunto de ações tem que ser tomadas, de cuidados, enfim, não é? Então, o que esse espírito prevencionista? Trabalhar com a questão, mas considerando não como algo que não vai acontecer, mas como uma questão real que pode acontecer e que, se acontecer, não é? Uma série de ações deveriam ter sido tomadas antes para que isso, né, as consequências sejam minimizadas. O incêndio tem um potencial de provocar mortes, ferimentos muito grande, né? Além de grandes prejuízos materiais, né? Os incêndios promovem perdas imensas, né? E que afeta a sociedade como um todo, não é, Valdeci? Esses incêndios de grandes proporções ainda ocorrem, né, professor? Muitos, E aí? tantos. Olha, na altura do campeonato, peço desculpa pela minha ignorância, mas na altura do campeonato, com tudo isso que tem, como é que é a versão? Então, de modo geral, a gente vê, né, as pessoas trabalhando com isso, tentando resolver isso, mais em termos de documentação, ter o AVCB, ter a papelada em ordem, mas Papel, né? Papel, segurança propriamente. Papel, a gente estava conversando isso do papel, né? Não é. O papel aceita tudo e às vezes está muito bonito o papel, mas... Também não é, enfim, muitas vezes, poxa, isso é caro, que benefício que eu vou ter, vou não é, introduzir sistemas, vou ter que fazer manutenção, isso vai me dar trabalho a vida toda.
Eu costumo, nas minhas apresentações, muitas vezes eu começo com uma frase. Se você acha que segurança contra incêndio é cara, experimente um incêndio. Experimente. Que você vai ver o que consequências vai ter para a vida da sua empresa. Como a gente acompanha, faz isso, como eu já disse, né? Assim, a gente faz trabalhos de investigação de incêndio, a gente acompanha casos dramáticos, né? Enfim, que as empresas afetadas economicamente, que fecham, perda de empregos, complicações extremas na justiça, anos e anos atrás. É tenebroso. Eu participei de uma situação, não dessa, né, professor, desse aí, mas eu participei recentemente como especialista num sinistro em que eu fui auxiliar o cliente, em que a gente teve uma perda. Uma morte. Isso. E é interessante assim, que no final que eles falam, né? É que eu falei, puxa, né? Devia ter investido nisso, puxa, devia ter feito tal coisa, né? E é o que a gente escuta. O que que você escuta no final? O senhor faz toda aquela investigação, presta assessoria para o cliente, e o que que você escuta? A gente não está lá para julgar, né? Acho que um dos erros nossos, eu peço desculpa se eu mudei um pouquinho de assunto, é chegar lá e ficar puto, você errou, você errou. Não, vamos para a solução, né? Então vamos fazer isso. Mas eu escuto esse papo no final, puxa, devia ter chamado você antes, puxa, devia ter feito isso, puxa, agora tá cá, agora ele viu, né? Aquela pergunta, né? Se você acha que. Como é que é? Pergunta. Você Não, coloca que no slide. segurança contra incêndio é cara, experimente um acidente, um E incêndio. o que eles reportam? O que que eles falam no final? Qual que é o feedback deles? Assim, no final. Puxa, Enfim, gostou de tudo, né? Não, eu tô me lembrando de um caso que a gente fez até não muito. Não faz muito tempo. E que é um problema importante. E sabe esses condomínios industriais? Constrói-se um galpão, subdivide-se em vários módulos e alugam-se aluga-se cada um dos módulos para empresas distintas. Então, e usam para dividir esses módulos paredes de drywall. Tá? Porque os módulos vão ser divididos de uma certa maneira, mas não a ideia é que tenha uma certa flexibilidade. Então, se alugam 2 módulos, constroem a parede de drywall, que deveria ter resistência ao fogo, para isolamento de risco, que na regulamentação são no mínimo 2 horas de resistência ao fogo. E, enfim, são alugados os módulos com essas divisões que alegam ter resistência ao fogo, onde o dono do empreendimento alega, se vale de alguns laudos, enfim, extrapolam os resultados, constroem e alugam. E a gente pegou um incêndio que começou no último módulo. Eram 10 módulos divididos em 10. Tinha módulo duplo, acho que eram 8 paredes. Todas que deveriam ter resistência ao fogo de 2 horas. Todas com AVCB, aprovadas. E esse fogo, em poucos minutos do primeiro módulo, avançou para todos os outros, destruiu tudo. Tudo bem, esse é o início da história. Fomos contratados por uma empresa de advocacia que prestava serviço a essa empresa onde o incêndio começou. Por quê? Sabia que a coisa ia engrossar, ia se complicar. Fizemos o trabalho mostrando que era uma arapuca aquele condomínio, porque não atendia às regras de segurança. E que a empresa que ocupava esse módulo onde o incêndio começou, ela não tinha noção das condições precárias de segurança contra incêndio oferecidas pelo condomínio. Não só ela, como os demais. Tudo bem. Vítima, na nossa opinião, sem saber, não eram especialistas, ocuparam acreditando que aquele AVCB expressava que havia segurança ali. O que é a intenção do AVCB, comprovar que atende todas as regras da regulamentação. Não atendia regra nenhuma, praticamente. E a gente provou isso.
A seguradora pagou, as seguradoras envolvidas, pagou cada um dos segurados, o que ocupavam, pagou o proprietário do condomínio pelas perdas que sofreu. E está pretendendo buscar ressarcimento junto à empresa onde o incêndio começou, responsabilizando essa empresa por isso. Empresa. É brincadeira. Reclamam alguns milhões, dezenas de milhões de reais. E aí você está falando 2024, 2023, né? É recente. Na nossa avaliação, quem deveria responder por tudo isso é o proprietário. Proprietário. Não é? Menosprezou a segurança contra incêndio. Sabe-se Deus como conseguiu o AVCB. Percebe? Percebo. E expôs, acho que eram 8 empresas, a um risco fenomenal que se concretizou naquele grande incêndio. O sujeito que ocupou, a empresa que ocupou, sem ter nada a ver, inocente, vítima de um incêndio acidental, está com esse processo de algumas dezenas de milhões de reais. Eu fico imaginando assim, professor, lá na Isso a vida do proprietário, da família, vira de ponta cabeça, não é? Isso é uma situação bem comum acontecer. Isso é um caso, comum, né? Você sempre falou, pô, como reagem? E o que o cara tá guardando nos condomínios também, né? Às vezes o cara tá... Agora, o que eu achei interessante, né, é que essa empresa mudou para outro condomínio em condições parecidas. Em condições parecidas. Não se deu conta. As pessoas não se dão conta dessa situação. É difícil, né? Enfim, o consumidor, as empresas não se dão conta, não têm noção, não é? E confiam, não é? Confiam no AVCB, às vezes num relatório. No AVCB, enfim, numa declaração, enfim. A gente vinha discutindo esse assunto nos bastidores, que às vezes emite um relatório e confia naquele relatório que está ali. A gente tem que confiar, é um documento, aquilo vale como um documento, tem que confiar. É. Mas às vezes tem que dar uma checada direito, né? É complicado, cara. Eu já tive algumas conversas no Corpo de Bombeiros de São Paulo a respeito dessa questão, né? Porque grande parte das exigências estabelecidas na regulamentação o cumprimento não é comprovado. O profissional faz uma RT e declara que cumpre. Declara. Aí eu estive no Corpo de Bombeiros tantas vezes, uma delas discutindo sobre isso, que isso não deveria ser assim, deveria ter comprovações. Eu falava justamente da questão de reação, o tema era reação ao fogo dos materiais, controle das características de reação ao fogo, que é uma das ITs importantes, especialmente depois da KISS, né? Ficou comprovado que o controle das características dos materiais nas edificações é aspecto fundamental da segurança contra incêndio. Aí, então, grande parte dos corpos de bombeiros do Brasil, as regulamentações incluíram isso. Regras para controlar, para evitar materiais que pudessem signizar facilmente, propagar facilmente as chamas e tal. Depois da KISS, a regulamentação de São Paulo colocou que a comprovação era necessária só em locais de reunião de públicos. Os demais não precisaria comprovar, bastava declarar. Aí eu fui falar, mas como declarar sem comprovar? Com base em quê que o autor do projeto vai fazer? Vai se basear no quê? E vocês acreditam? Olha, aí fala, não, a questão é a seguinte, o engenheiro tem a sua RT, tem a sua responsabilidade, ele responde por isso. Eu falei, eu não quero discutir essa questão nessas bases. Eu vou me colocar isso para uma mesa lá de comandantes lá. Né? Eu vou me colocar na posição de um leigo, uma pessoa que ocupa o edifício e que acredite que o AVCB, não é, que vocês concedem, expressa realmente o cumprimento de todas as regras, comprovadamente. Se vocês creem em declarações, eu posso acreditar que aquilo de fato está sendo cumprido? E depois que o incêndio aconteceu, o acidente, não tem mais. Não tem volta. Eu, como leigo, morri, tá certo? Porque estava exposto a algo que eu acreditava ser bom,
ou perdi toda a minha propriedade porque acreditava que a regulamentação era de fato cumprida, porque então nessas bases não dá para aceitar essa situação. É uma discussão difícil, mas difícil. Quando a gente pensa em evolução de tecnologia, eu me lembro assim, em 1989, eu tinha próximo de uns 16 anos. Eu trabalhava em madeireira e eu tive um convite para ir numa empresa, não sei se eu posso citar o nome dela, acho que é o Catex. Lembro-me que eu fui na Catex e fiquei a semana inteira fazendo um curso. E eu lembro que existiam uns painéis de divisória, que é um LT 2,7 por 1,20 e padrão 35mm, padrão de porta 35mm. Sim. E eles tinham um novo modelo na época, isso no final, na década de 80, que eu lembro no laboratório que nós fomos, ele mostrando, colocando fogo e mostrando que aquele painel era resistente. A gente tinha os painéis normal, que pegar fogo era que nem, né, que nem gasolina, você pega e ele pegava fogo. E aquele que era altamente resistente. Eu falei, puxa, na década de 80, eles já tinham isso, aqueles forros de 30 por 30, 60 por 60, de 12 ou 19 milímetros, resistente ao fogo. Década de 80. Década de 70. Então... Você lembra desse, não era? 60% e resistente. Eu estou dizendo de um equipamento da década de 80 que já tinha. E aí, quando você fala da Botics, pô, 40, 50 anos depois, praticamente, os caras colocam um negócio que queima que nem... Esses grandes incêndios, Joel, Mandraus e depois o incêndio da CESP na esquina aqui da Paulista com a Augusta, quase esquina com a Augusta, tiveram como assim um destaque negativo que propiciou que o incêndio crescesse rapidamente, o forro. Era aquele forro pacote, que era uma fibra celulósica aglomerada, fabricada, por exemplo, pela própria Eucatex, né? Que se mostrou um forro tenebroso, aquelas plaquinhas que você colocou, né? Depois os caras perceberam que não tinha condição e desenvolveram um forro... De fibra de vidro. Não, incorporando o vermiculita, fazendo uma nova composição que tinha um bom comportamento. Esse e era basicamente... De pedra, eram umas pedrinhas? Que era esse aí. Eu me esqueci o nome desse forro, acho que talvez exista até hoje. E resolveu o problema. Então, os materiais, né, enfim, eles podem ser desenvolvidos, eles não têm um mau comportamento. Não tem desculpa, a gente está falando de década de 80, já tinha isso, e teoricamente não era tão bom quanto o de hoje. Mas... Não, talvez fosse, porque esse tipo de material, ele evoluiu, né, e tem muito forro nessa categoria de excelente desempenho. Mas esse tal forro pacote foi tenebroso. Não pegava e... no Joel, Mandraus, depois o incêndio da Secretaria da Fazenda, aqui no centro da cidade. Mas o preço era coisa gritante, tipo assim, uma peça, vamos supor, não sei. Sabe que na ocasião nem se falava muito nisso, porque era uma outra questão. Os edifícios, né, esses grandes incêndios também, né, nesses aconteceram também porque houve uma mudança na questões arquitetônicas, espaços, escritórios com plano espacial aberto, né? Muito vidro, né? Endraçamento grande. Houve uma mudança na arquitetura desses grandes edificações. E havia a questão acústica para ser resolvida. Como que as pessoas iriam trabalhar num único pavimento juntas? Havia a necessidade de introdução de materiais de capacidade de absorção sonora. E tinha esse produto, esse talvez fosse o produto único no mercado, que tinha um papel em termos de acústica fundamental. Por isso ele foi largamente empregado. Ele não entrou, pôr material porque era bonito, que não era. Não é? Eram até, enfim, não era. Enfim, eram outros padrões na época, mas, enfim. Mas tinha outra função. Aí se percebeu, puxa, esse material com essa função acaba tendo um papel pernicioso em termos de segurança contra incêndio. Então temos que desenvolver materiais, esse foi o trabalho que eles fizeram, nesse caso que você exemplificou, que tenham capacidade de absorção acústica, a ponto de poder ser usado e tornar os ambientes acusticamente confortáveis, mas que atendam condições adequadas de segurança contra incêndio.
percebe? De reação ao fogo. Não é resistência, é reação ao fogo. Que são, percebe? Você participa do CB24, onde fala resistência. Explica pra gente a diferença, resistência ao fogo e esse. Tá, reação ao fogo. Capacidade dos materiais e dos sistemas que incorporam os materiais, né? Onde os materiais estão incorporados, enfim, não signizar facilmente, não propagar chama rapidamente, não desenvolver fumaça intensamente, ou seja, os materiais não contribuindo para o desenvolvimento do incêndio. A gente está pensando no foco do incêndio. Bom, o incêndio passou da fase de foco, atingiu no edifício, no ambiente, no pavimento, a inflamação generalizada. Temperaturas elevadas, certo? 800, 900, 1000 graus. Enfim. Esse calor penetra nos elementos construtivos, nas estruturas, nas paredes de compartimentação, né? Nos pilares, nas vigas, nas lajes, nas paredes que compartimentam as escadas, nas paredes que compartimentam, subdividem o edifício. Então, os elementos construtivos estão submetidos à ação do incêndio. Capacidade de suportar é resistência ao fogo. Já não é mais o material. Resistência ao fogo, a gente fala em tempo. Tempo de resistência ao fogo. Reação ao fogo, você não fala em tempo. Sabe? São propriedades. Você classifica os materiais em categorias de acordo com essa capacidade de contribuir ou não para o desenvolvimento do incêndio. São dois temas bem distintos. Bem distintos, né? E assim, esses estudos que vocês fazem lá no IPT, tem alguma nova tecnologia? O pessoal sempre quer saber isso. Tem o que tem de novo agora aí? Consegue desenvolver alguma coisa e continua. Não, tem sempre, diariamente surgem coisas novas, né? Os aditivos para água, para combate... Aditivos para... Aditivos, para incêndios florestais, né? Para combate em incêndios florestais, ou mesmo, enfim, incêndios em sólidos, às vezes até em líquidos inflamáveis, aditivos para água com capacidade de encapsulamento. Isso é uma boa novidade, que tem sido bastante utilizado nesses incêndios que têm acontecido, né? Incêndios florestais. Isso é uma coisa... Não é novidade internacionalmente, não é algo tão antigo, mas no Brasil é uma coisa importante que tem sido empregada agora, nesse momento que a gente vive, né? De grandes incêndios florestais. E na sua casa você tem extintor? Tenho. Tenho, ele veio aqui, ele falou que tem. Mas você tem sensor de incêndio também? Não. Detector ainda não? A bateria que ele vende? Não. Essa é uma coisa, eu tenho amigos que têm, viu? Se comprar, eu já providencia, compra para colocar em casa. Esses home detectors, né? É uma ideia. É uma boa ideia. Tem esse kit pequenininho que os caras inventam de apagar fogo e tal. O que é isso aí? Sem comprovação. Sem comprovação, né? Por enquanto, valeu. Sem comprovação. Não vou comprar porque na minha Mas a área está evoluindo. Então, né, os extintores com capacidade especial com vida útil de 5 anos, né? Garantia de 5 anos. Né? Os extintores ABC, né? ABC. Que são bem práticos e tanta coisa nova, os detecção sem fio, né, é uma outra questão aí, sendo acompanhada pelo trabalho de normalização na BNT, os sistemas sendo normalizados, tanta coisa. Os materiais retardantes, né, sendo incluídos cada vez mais nos plásticos, nos eletroeletrônicos. A gente fez um trabalho interessante, recente, de comparação de queima de televisores americanos e brasileiros. Fizemos. Importamos uma marca de televisor americano e a mesma marca e modelo equivalente brasileiro. E comparamos a capacidade de ignitabilidade da carcaça e dos componentes plásticos do televisor. O televisor americano, a gente teve uma grande dificuldade de colocar fogo. Mais que com diversos métodos, tudo baseado em métodos normalizados. Muito seguro. O brasileiro, praticamente com fósforo, você colocava fogo na TV.
E aí você vai pensar, né, aí conversando com os fabricantes de retardantes, enfim, o que ó, o uso do retardante num equipamento como esse encareceria? Praticamente nada, Quase nada. quase nada. Insignificante para o preço da televisão, do televisor. Televisão. Caramba. Beto, seguinte. Vou falar. Tem muita coisa nova acontecendo. Mas até agora difícil eu falar. arrumei pepino pra você. Agora eu arrumei pepino. Ixi. As baterias elétricas. Como é que faz pra gente garantir? É a lona? Como é que faz? Os carros, põe dentro, põe fora, e aí? Os edifícios não querem liberar. Bateria, pronto. Era esse o É um tema assunto. complicado. Tá sendo preparada uma norma na BNT, né? Tem uma comissão do CB24 para estabelecer regras aí, enfim, aspectos iniciais, né? Mas é uma grande dificuldade, né? São incêndios de dificílima extinção, né? O Corpo de Bombeiros até recentemente se preocupou em estabelecer regras, tipo de uma normativa para equacionar essa questão, especialmente de estações de carregamento em Em edifícios, subsolos. em subsolos. É, E o pessoal achou muito ruim porque assim, tem a facilidade de você carregar o carro. Só que o risco. aí o Corpo de Bombeiros estabeleceu não foi adiante, não publicou, ainda está em fase de discussão, mas regras, subdividindo as vagas com paredes resistentes ao fogo, estabelecendo detecção de fumaça obrigatoriamente nesses lugares, sistemas de extinção por meio de chuveiros automáticos com uma capacidade mais ampliada de extinção. Enfim, é um grande problema. Um grande problema, um né? grande problema. Esse negócio das baterias. Você tem- me assustou ali falando que é para não colocar a bicicleta dentro de casa, os Não, patins. a gente pensa Ei. nos carros, mas tem também as baterias de íon de lítio que são usadas em bicicletas, em patins, enfim. Mas elas são feitas, a pergunta é, elas são feitas com a mesma segurança que é feita uma bateria de veicular? Não. Será que é a mesma segurança? Deveria ser, né? Deveria ser. Então o carro é mais A seguro. questão é que, em grande número, né? Como as pessoas cuidam disso, está sujeita a impactos, a acidentes enfim, estão muito mais expostas nessas baterias que num veículo. Não é que ele é todo projetado para proteger, enfim, né? Mas os veículos têm o problema de inundação. O veículo inundado, essas baterias, né, podem entrar em Ignição? Podem. Se molhar? Há riscos em inundações, de incêndio a partir daí. Então, é um novo risco bastante importante. E a gente estava falando, né, de bicicletas, essas baterias enfim, até de eletroeletrônicos, né? Trazidas para dentro das residências. Eu vou ficar. A gente vai ainda ouvir muito sobre isso, né? Infelizmente. Grandes acidentes e sofrer por isso ainda, né? Mas eu imagino que, enfim, Beto, está sendo estudado. a gente tem tanta comunicação, Instagram, Face, a gente vem notando que as informações, assim, eu vejo um pouco, como não me vem a palavra correta, mas um pouco de preguiça dos especialistas querer falar com leigo, principalmente hoje, porque você vê uma inundação de informação, pessoas aí sem informação, sem marido, falando qualquer coisa na mídia, e eu vejo que os grandes especialistas, eles não vão, né? Eles não vão nessa área, eles não querem falar, e eu também vejo que Sobre a questão de baterias de íon de lítio? às vezes de passar informação mesmo, de criar uma informação para leigo, para divulgar, né? A gente não vê esses influencers aí ganham às vezes 10 mil, 100 mil likes, 200 mil, você vê um especialista falando e ganha 2, 3. Ele não consegue passar essa mensagem de segurança, por exemplo, de uma bateria dessa, alguma coisa, o que eu posso, o que eu não posso. Porque para uma mãe, para um pai, falar, olha, por segurança, esse brinquedo vai ficar lá fora. Ele não vai ficar aqui dentro. Claro. Né? Sim. Uma coisa, medidas simples. Tem algumas pessoas assim, trabalhando nisso, divulgando isso, mas não chega ao grande público, né? Já também é questão de interesse, né, das pessoas, enfim.
complicado. Conscientização, mas enfim, gradativamente, né? A coisa vai rolar. Na medida em que esses problemas eles ganham notoriedade na medida em que ocorrem, né? Tem que esperar acontecer. Sempre assim, né? Não é? É assim. É assim. Você espera acontecer para depois, né? A questão mesmo da regulamentação que a gente falou, né? Surgiu e evoluiu a partir no Brasil, né? A partir dos grandes incêndios. Cada novo incêndio, quando aconteceu aqui, isso que a gente colocou, aí houve a preocupação de introduzir exigências de reação ao fogo dos materiais, mas ainda é só para locais de reunião de público. Então precisa acontecer agora. Enfim. A gente está correndo atrás, né? As normas são escritas com sangue, então. Basicamente. As regulamentações, sim. Eu me lembro de uma situação que uma vez, pouco depois da Kiss, né? Um oficial do Corpo de Bombeiros, não me lembro o nome, do Espírito Santo me ligou. Falou, Berto, eu estou com um problema, ocorreu aqui um incêndio numa boate. E o forro, né, o material do forro teve um papel decisivo. E eu quero que você veja isso para mim, elucide essa questão. Tá, tudo bem, tudo bem. Pode ser. O que é? Eu não vou te falar, vou te mandar um pedaço desse forro para você. Depois você analisa aí, você me fala, eu te ligo depois. Aí dali uns dias chega uma caixa, um compensado de 2 centímetros, 20 milímetros, revestido com espuma de poliuretano. O mesmo material da Kiss. O mesmo. Aí, pô, eu nem compensado com espuma? É um compensado de 20 milímetros, com uma camada de espuma de poliuretano. Aí, depois de uns dias, ele me ligou, e aí, o que você achou? Falou, olha, comandante, é terrível a situação. Até dá para entender que esse fogo tenha tido uma participação tenebrosa nesse incêndio que você relata. Olá, pois é, eu quero responsabilizar o arquiteto por isso, que projetou isso e instalou isso. Você vai responsabilizar? Você quer responsabilizá-lo? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A regulamentação aí do Espírito Santo tem regras para definir critérios para a seleção de materiais nessa condição? Não tem. Bom, então, como você vai responsabilizar se você não estabeleceu e o seu papel é este, definir regras, e se você não tem nada? Em cima do que você vai responsabilizá-lo? O que ele descumpriu? Aí ele falou, tá certo. Ele concordou. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou proibir esse material de ser utilizado. Você vai proibir depois que aconteceu? No próximo incêndio você vai proibir outro material? O outro você vai proibir um outro material? Vai chegar um momento que quem vai ser proibido vai ser você. Aí ele falou, o que eu faço então? Você conhece? Dá uma olhada na regulamentação de São Paulo, na Instrução Técnica 10, que estabelece regras de projeto, de seleção de material, direcionada para o projetista, para a construção de edificações, que, se atendidas, não teria ocasionado esse problema. Ao invés de punir, regulamente, fiscalize. Não é puna depois que houve descumprimentos, está certo. Mas assim, aleatoriamente, sem ter regras alguma. Ele falou, tá certo, você tem razão. E aí, tá vendo? O Espírito Santo atualmente tem uma regulamentação equivalente à de São Paulo e inclui regras de controle dos materiais. Para evitar problemas como aconteceu naquela boate, aquele problema que ele relatava. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Nesses mais de 40 anos aí, quase 50 anos, de atividades assim, porque assim, você está num laboratório, você faz simulação e vai criando situação. Deixa eu perguntar, já teve algum perrengue, alguma história assim? Os incêndios,
Os ensaios que a gente faz são ensaios de risco, né? Ensaio de a risco. gente faz, por exemplo, Odessi, ensaios em extintores. A gente faz a classificação, a gente queima líquidos em cubas gigantes para avaliar se o extintor tem capacidade de extintor adequada. Tudo isso está definido na normalização. Você classifica os extintores de acordo com a capacidade que ele tem de extinção, ou de classe A, que é os sólidos, ou B, né? Que são os líquidos. Então, se soubesse o tamanho das chamas são em cubas, né? Você lança aí o heptano, que é um líquido com capacidade calorífica tenebrosa. Você tem ensaios que a chama vai a 10 metros de altura. Nossa Senhora. Ou mais, que se aproxima, né, o técnico, para promover a extinção com o extintor. Muitas vezes aquele extintor falha, ele não é aprovado. Tem que ter outra pessoa para entrar com um extintor que já estava com um adequado. Então, são ensaios perigosos. Os ensaios de resistência ao fogo, não é? Você vai fazer, puxa, eu vou fazer um ensaio de resistência ao fogo numa parede de concreto. Vamos imaginar. Com resistência ao fogo, o que é? Resistência, eu vou ter que ensaiar o elemento construtivo completo. Vamos dizer que seja uma parede de concreto de compartimentação que tem que resistir 2 horas, 2 horas, resistência ao fogo de 2 horas. Então, ela vai ser exposta em uma face a uma simulação de um incêndio. Em 2 horas vai chegar a aproximadamente 1.100 graus Celsius. Esse concreto sofre danos. O concreto tem, dependendo da composição, da forma como ele é, né, constituído, ele tem a possibilidade de fragmentação chamada spalling, que é um dos problemas que afeta estruturas de concreto. O spalling, a fragmentação superficial, ele vai explodindo, soltando partes. E às vezes a explosão é tão grande que explode a peça inteira. Já tivemos no laboratório uma ocasião em que explodiu a parede inteira. Caiu para... A gente faz as proteções, né? Isola a área. A gente sabe, mas eu tive essa situação da parede, assim, ao lado da parede vir. E bater a 10 metros, pedaços a 10 metros de distância. Nossa. Então são ensaios, porque mas concreto tem esse problema? Tem esse problema. Teve uma ocasião, inclusive um incêndio que aconteceu ali em Santana, num banco, e 2 mortes aconteceram naquela ocasião. E o incêndio, o corpo de... Foi até... O que aconteceu? Era um caso tenebroso. Um escritório de um banco, desses bancos que estão aí. Um edifício não muito alto, se não me engano, eram 10 pavimentos. E todas as portas abertas, mantidas abertas, as portas das saídas de emergência, das escadas, de enclausuramento das escadas, mantidas abertas, presas pelo extintor. Imagina. Beleza. Era hora, por volta da hora do almoço, aconteceu um incêndio num pavimento. Os 2 mortos porque não conseguiram sair, as pessoas conseguiram sair pelos elevadores. Porque a escada rapidamente se inundou de fumaça e inviabilizou a sua utilização. Beleza. O Corpo de Bombeiros foi estudar o caso porque aconteceram muitas explosões. O incêndio aconteceu, eles chegaram rapidamente porque não foi necessário nem chamar. O posto do bombeiro ali era ao lado, estava ali a 100 ou 200 metros do local. Eles chegaram rapidamente. Muitas explosões. E ao final, e no meio de todas elas, uma grande explosão. E eles não entenderam por que tantas... Porque tinha bujões de gás. Então foram vistoriar as copas. Todos os fogões eram elétricos, não tinha gás dentro do edifício. E por que essa explosão? Justo. Aí me chamaram para ver, para estudar o caso. Aí eu fui ver a estrutura toda fragmentada, toda comida, com grandes buracos. Cada buraco daquele foi uma explosão. O concreto explosivo, ele explodia. Aquele chamado spalling, arranca pedaços. Porque a pressão é um concreto, normalmente, né? Concreto pouco poroso. A água, que pelo calor que penetra, evapora. Não consegue sair pelos capilares, porque é muito... Aí cria pressão. Pouco poroso. Cria pressão e cria projetis. Caramba. E aí a grande explosão.
A laje explodiu, uma laje. Uma área de, sei lá, 2 metros por 2, um grande buraco. Explodiu a laje, que foi a grande explosão. E por esse buraco, o fogo se propagou para o andar de cima. Por sorte, o bombeiro chegou rápido, ainda conseguiu salvar uma pessoa, porque entre os mortos, isso é um caso bem interessante, entre os mortos, dois se refugiaram no banheiro, o bombeiro conseguiu tirar um, porque não tinha como sair, não tinha mais possibilidade de sair pelo elevador, pela fumaça, se refugiaram no banheiro que ficava ao lado. O bombeiro conseguiu tirar com vida, o outro morreu. Mais uma morte. A morte no pé do elevador, de uma dos andares. Mas como que esse cara, por que ele não... Aí tinha uma pessoa que estava sabendo muito. Sabia quem era, o que aconteceu. Eu comecei a conversar com ele, apertar o cara. Ele falou, olha, essa pessoa voltou para ver o que estava acontecendo. E eu voltei junto. Voltaram 2 pelo elevador. Saíram, caíram. Um ficou lá. Este conseguiu se rastejar. Conseguiu, não era a hora dele. Rastejou para a escada que ficava ao lado. Caramba! E me relatou que a agressividade da fumaça nos olhos dele foi tal que ele ficou mais de meia hora completamente cego, sem conseguir enxergar devido ao grau de irritação, tamanho. Caramba. Lavando os olhos e tal. Mas não tinha chegado a hora. O outro caiu ali, pela toxicidade da fumaça. Mas veja, o concreto que pode... No caso da Secretaria da Fazenda, aqui no centro, que eu já mencionei, também a laje rompeu, também com o mesmo problema, um buraco na laje. Como? O concreto explode. Que é o famoso espalho. Caramba, tem que pensar futuramente. Atualmente tem que se pensar nisso. Em qual é o tipo de concreto que vai utilizar? Não, a possibilidade de tratar o concreto, de incorporar fibras, microfibras, que resolvem esse problema. Tem solução. É um dos ensaios que a gente faz, né? A capacidade do concreto resistir a esse fenômeno, concretos utilizados em túneis, né? Tem que ter essa proteção, né? Que são incêndios, não podem ser muito severos, pode haver o colapso do túnel em função de um fenômeno como esse. Caramba. Então você tem que proteger, fazer a camada de proteção com o concreto, com essas tais microfibras de polipropileno, que resolvem esse problema. Então são questões que a gente lida, sabe? Entre tantas, que a gente às vezes muitas vezes as pessoas nem se dão conta, mas existe várias muitas coisas. Professor, é algo razoavelmente novo no Brasil, né? O uso de fibras para contornar esse problema, né? As pessoas, assim, os projetistas se preocuparem com essa questão, né? Mas o concreto ele tem vários níveis, ou não? O concreto é um material maravilhoso, né? Sem dúvida. Mas pegado da construção de uma ponte... Desde que bem concebido, bem composto. De uma ponte ou daquele prédio planta que você pagou, né? Tem tido problemas de incêndios debaixo de viadutos, né? Um caminhão que tomba, que colide com os pilares e gera um grande incêndio, estão expostos também. E esse fenômeno do espalho também é importante aí, né? Atualmente se relata incêndios na Europa, especialmente fora do Brasil, concretos de altíssima resistência, são muito mais suscetíveis a esse fenômeno. Incêndios que acontecem embaixo de estruturas, obras de arte, destruindo completamente a estrutura. É uma outra questão, né? Tem esses concretos, tem o concreto de altíssima resistência. É uma novidade na área, mas traz um problema importante na situação da ocorrência de um incêndio. Outra questão para ser estudada. Tem tanta coisa, tanta. Puxa, que legal, professor Berto. Professor, deixa eu perguntar para o senhor, para a gente chegando aqui meio no final. Bacana. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o que incentivou o senhor, assim? Quem incentivou profissionalmente, pessoalmente, ou os dois?
A gente vai se envolvendo, né? A gente começamos aí numa época dessas grandes tragédias, né? E a ideia era montar um laboratório, né? E a gente conseguiu, depois de 3 anos, em 79, inauguramos o laboratório. E, 79? mas um pequeno laboratório. A área é muito vasta. Então, aí demandas, né? Tal empresa precisando de algo, não, tal incêndio aconteceu isso, aquele aconteceu aquilo, a seguradora está preocupada com um determinado aspecto, a empresa está desenvolvendo um produto e precisa de uma avaliação, né? A gente vai se envolvendo e cada vez, né, implantando novos equipamentos, né? Começamos na área de proteção passiva, a reação e resistência que a gente já colocou, depois tem a área de proteção ativa, temos que implantar um laboratório para ensaiar chuveiros automáticos, temos que implantar um laboratório para ensaiar sistemas de detecção, não é? Temos que implantar um laboratório para avaliar sistemas de hidrante, mangueiras, temos que montar uma capacitação para extintores, temos que, não é? Temos que montar um laboratório para atender as necessidades da indústria petroquímica, temos que fazer ensaios específicos para a área naval, a indústria naval brasileira em alguma época, isso é real, está né, crescendo, né, construção de muitos navios, de plataformas, tem muitas exigências de segurança contra incêndio, temos que implantar ensaios específicos para apoiar o desenvolvimento dessa indústria no Brasil. Isso, uma bola de neve, foi indo. Se foram 50 anos. Nossa, assim foram 50 anos. Então, isso, né, as necessidades da sociedade, o papel do IPT, né, de apoiar, não é? E apoiou bastante, né? A gente tem trabalhado muito com essa missão, sabe, Valdeci? Temos isso. Puxa, que papo gostoso. Conversei hoje com o Antônio Fernando Berto, o Berto, ele é engenheiro de segurança contra incêndio e o Emergência Entrevista fica aqui. Espero vocês para a nossa próxima edição. Obrigado. Obrigado, professor Berto. Obrigado, Valdeci.